A temática de vocês é uma temática muito gostosa, porque vai falar sobre identidade. E eu sei muito bem que foi o Espírito Santo que vos passou esse tema. Identidade, subtema, quem Deus me criou para ser. E falar sobre identidade é lembrar que todos nós temos uma, e que cada uma é particular, não é verdade? Quando nós vemos a Bíblia Sagrada falar com nós através de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, a primeira coisa que nós vamos entender aqui é por que Paulo endereçou essa carta aos Coríntios e por que Paulo, com tanto zelo, com tanto apreço, disse àquela igreja que o templo do Espírito Santo era vossos corpos. Por que Paulo usa essa expressão com tanta ênfase e diz à igreja: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? Paulo endereça essa carta, irmãos, em um tempo de conflito espiritual dentro da igreja em Corinto. E se você observar bem a carta de Paulo aos 1 Coríntios, não vai ser uma carta deliciosa ao nosso paladar, entre aspas, para assim alimentarmos. E por que você está dizendo isso, pastora Samara? Porque a carta aos 1 Coríntios é uma carta exortativa. É uma carta a qual Paulo está admoestando o povo a ter mais zelo e sensibilidade pelas coisas do Espírito. A carta endereçada aos fiéis, ele vai dizer assim, pastor Lenilson, logo no capítulo 1, ele inicia a carta dizendo: esta carta eu endereço aos santos da igreja em Corinto. E se você observar bem, você vai dizer: mas se aos santos, por que havia tanta intriga, tantas dissensões, tantas confusões nesta igreja? Se é santo, por que Paulo então endereça essa carta para exortar? Primeiro, porque nós sabemos que santo no seu original significa ser separado. Tanto ao Velho Testamento quanto ao Novo Testamento. No Velho Testamento, em hebraico, por 3 palavras, encontraremos o significado de santo. E nas 3 vezes vai falar sobre ser consagrado e ser separado. Então, quando você fala em santo, você logo lembra aquilo que é consagrado a Deus, ou aquilo que é separado para Deus. Então, nosso amigo Paulo endereça essa carta e já inicia aos santos em Corinto. Mas no decorrer da carta, você vai observar que esses santos não estavam muito santos desta maneira, não estavam. Mas estavam precisando de uma exortação. E admiro eu muito a vida de Paulo, porque mesmo na sua correria missionária, em suas viagens missionárias, ele tinha, pois, o desejo de cuidar do rebanho que Deus o confiou. Por isso chamado também de pastor, porque ele tem as epístolas pastorais, a quais são endereçadas a esses fiéis. E o desejo de Paulo é que a igreja pudesse sentir de fato a transformação que vem através do Espírito Santo. Então, se eu falar aqui para você em cima, deixa eu dar. Era uma igreja? Sim. Havia fiéis? Sim. Haviam santos? Sim. É o que ele vai dizer. Porém, a igreja estava passando por um baque espiritual. E qual era esse baque espiritual? Um olhava para o outro e dizia: não, eu sou profeta. O outro olhava e dizia: não, mas eu sei pregar melhor. Aí o outro dizia: não, mas eu canto melhor. E começou a confusão, principalmente dos dons espirituais, porque havia dons no meio daquela igreja. Detalhes cheirosos. O que me chama a atenção é porque nós vivemos em uma época em que muitos pensam que uma igreja sarada é aquela que tem dons, é aquela que alguém é usado talvez em profecia. Nós vivemos em uma época em que muitos estão deixando a palavra de Deus para correr atrás de profecias. Porque para muitos, e olha, irmãos, que eu creio demais que Deus usa em profecia. Até porque pela infinita misericórdia, papai Jesus, eu creio e amo quando Deus usa alguém para mim. Mas nós vivemos uma época em que muitos têm deixado a palavra da verdade para viver de movimento ou escutando o que ele quer ouvir. Na verdade, são profetas comprados nos dias atuais. Então, se você observar uma igreja que possuía dons, mas que era carnal. E por que ela era carnal? A Bíblia vai dizer no capítulo 2, no capítulo 3, se você seguir diante, a primeira carta aos Coríntios, você vai observar que lá ele vai falar, principalmente no capítulo 3, sobre dissensões que havia entre a igreja. E ele começa a repassar que isso é atitudes da carne.
E a Bíblia vai dizer que quando Jesus está falando com Nicodemos, Nicodemos fala a ele: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: é necessário tu nascer de novo. Ele diz: por acaso posso eu voltar de novo ao ventre da minha mãe e de lá sair? Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, tu é um homem tão cheio de conhecimento, doutor da lei, ensina os outros, mas é carnal. Tu não entende as coisas do Espírito. Porque só pode entender, cheirosos, as coisas do Espírito quem é espiritual. Então Paulo começa então a dizer para aquela igreja: olha, vocês até possuem dom, mas as atitudes de vocês são carnais. E aqueles, pois, que vivem no Espírito, que são guiados pelo Espírito, em Gálatas capítulo 5, Paulo também interessa a carta aos Gálatas. E quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, não são os frutos, não é o fruto do Espírito. Ele vai dizer assim: olha, vocês que andam em Espírito, também tem que viver em Espírito. O que Paulo está dizendo, olha, não é os dons, mas é a tua identidade. Não é o que você faz, não é o tanto que eu profetizo, eu posso pregar, subir neste altar e em vários altares. Mas o que Paulo está